Fala galera, beleza? Seguinte, aulinha para vocês que eu já passei na época da regular de sala de aula, vamos dizer assim, sobre efeitos da corrente elétrica, mas como ela está nesse meio da apostila aí, eu vou dar uma pincelada de novo, mostrar para vocês os efeitos e fazer um exercício porque não tem muita coisa também na apostila, tá? Sobre esse assunto. Tem bastante informação, até algumas coisas extras naquele material que eu montei e enviei para vocês primeiro lá no Classroom e depois eu reenviei no Positivo On, tá bom? Então dei uma olhada lá, é um conteúdo bem teórico, é bem tranquilo. Então, efeitos da corrente elétrica. Quando existe uma corrente elétrica, alguns efeitos são observados, ou um, ou dois, ou todos, tá? Aí dependendo do sistema. Vamos primeiro só lembrar rapidinho o que diferencia uma corrente elétrica de um movimento de elétrons, tá? Então, quando a gente fala de corrente elétrica, a gente está falando de um movimento ordenado de carga. Então, eu preciso de várias cargas se movimentando de maneira ordenada. Aí eu tenho uma corrente elétrica. Se eu só tiver uma ou outra carga em movimento, a gente não vai considerar como sendo uma corrente elétrica. Então, corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas. Normalmente esse movimento ordenado de cargas, a gente vai trabalhar num fio, num condutor, então são os elétrons que se movem. Só que você pode ter íons se movendo, e até alguns dos exemplos que eu vou passar aqui para vocês. E aí esses íons também transmitem, fazem parte, constituem essa corrente elétrica, tá bom? Então quais são os efeitos? O primeiro efeito, eu não sei se é a ordem que eu vou passar depois dos vídeos para vocês, é o efeito magnético, tá? O que é o efeito magnético? Ele foi, não é descoberto, mas ele foi estudado muito pelo Ørsted, que é um dos caras que depois, mais pra frente ali na parte do eletromagnetismo, vocês vão ouvir falar dele de novo. Que quando uma corrente elétrica passa em uma determinada região, ela cria um campo magnético, tá? Então o efeito magnético é bem simples, é que uma corrente, e aqui a gente pode pensar de uma maneira mais geral até que cargas em movimento, tá? A corrente gera ou induz, né, um campo magnético. Então, como que foi o experimento de Ørsted que ficou famoso? No experimento de Ørsted você tinha um fio, tá? Nesse fio você tem cargas em movimento ali, vou colocar elétrons, tá? Fica mais fácil. Então, eu tenho elétrons, deixa eu ver se vocês conseguem chegar, acho que dá, em movimento desse fio. E, aqui vou colocar o movimento, a velocidade desses elétrons, a corrente. Na verdade, o sentido aqui seria oposto, tá? Mas vamos deixar assim mesmo. E eu teria uma bússola nessa região. A bússola, quando está afastada do campo magnético, quando está afastada do fio, ela, por exemplo, tem esse comportamento aqui. Então, ela tem este comportamento, onde o vermelhinho aponta para o norte e o azulzinho aponta para o sul, tá? E norte e sul, depois a gente vai ver na aula de magnetismo, de ímã. Tem justamente esse nome norte-sul por causa dos polos da Terra, tá? Quando você aproxima desse fio, que tem uma corrente elétrica, a bússola, tá? Dependendo da posição desse campo magnético terrestre em relação à bússola, se você aproximar, essa bússola vai interagir com o campo magnético gerado por esse fio, que por enquanto pra gente não interessa, tá? Como que esse campo é. Então, se eu tenho aqui, deixa eu voltar aqui, tá? Se eu tenho isso aqui como sendo o afastado, tá? A posição natural da bússola, quando eu aproximo do fio, eu tenho, por exemplo, um desvio dessa bússola para alguma região. Para onde essa região e como que a gente vai descobrir qual região que é, isso a gente vai ver mais para frente. Então, a corrente elétrica ela influencia e é influenciada também por campo magnético, por polos magnéticos. Tá? Esse é o primeiro efeito da corrente elétrica, bem tranquilo. Tá bom? Qual é outro efeito da corrente elétrica?
talvez o efeito que a gente mais discutiu até então, que é o efeito Joule. Tá? Naquele material que eu mandei para vocês viram que existem vários efeitos térmicos. Normalmente, a aproximação que é feita é que o Joule é o principal deles. Então, ele é um efeito térmico. O que é o efeito Joule? É o aquecimento desse condutor pela passagem de carga. Então, a gente pode pensar de várias maneiras, mas a mais simples, talvez, é o atrito entre as moléculas, os átomos, os elétrons que estão ali passando aquele fio, a dificuldade, a energia dissipada nessa transmissão de corrente elétrica acaba virando calor, tá? Então é um aquecimento de um condutor pela passagem de corrente. A gente consegue perceber facilmente esse efeito quando você coloca o celular para carregar, por exemplo, e o cabo o plug ali que você liga o celular na parede, ele tem um aquecimento, ele gera um aquecimento porque ele está passando corrente. A bateria vai aquecer por um outro motivo, porque é um receptor, e a gente já viu como funcionam os receptores, tá? Então, efeito Joule, efeito térmico, o exemplo que era comum e hoje já não é mais, é aquela lâmpada antiga de filamento. Aquela lâmpada mais antiga, mais ou menos assim, vixe Maria, peraí, mais ou menos assim, meu Deus, vai que a terceira vai. Assim, mais ou menos, tá bom. Tá? Aquela lâmpada, ela não tinha o próximo efeito com a luminoso. Por quê? Porque ela tem um filamento aqui dentro de um metal. E esse filamento aqui em cima aquecia tanto com a passagem de corrente que ele brilhava. Tá? Então, aquela lâmpada, na verdade, ela era um ótimo aquecedor. Ela era um péssimo iluminador. Ela esquentava muito. Já as lâmpadas modernas não, elas quase não esquentam. Então, essa lâmpada incandescente é uma lâmpada que funciona a partir do efeito Joule, não do efeito luminoso, que é o próximo dos efeitos. Efeito luminoso. Então, qual é o efeito luminoso? Quando a corrente passa por um gás, normalmente um gás rarefeito, ou seja, com baixa pressão, a colisão desses íons, desses elétrons com os elementos, excita esses elementos que constituem o gás. E aí, quando o elemento é excitado, vocês já sabem disso, os elétrons sobem lá nas camadas, nos níveis de camada lá, com mais energia, e quando eles voltam para o estado original, eles emitem luz. Tá? Então, essa excitação acontece e você tem iluminação. Lâmpada fluorescente funciona baseado nesse princípio. A lâmpada de LED é com semicondutor, é uma outra história, tá bom? Então, efeito luminoso é a emissão de luz por um gás que se encontra sob baixa pressão, tá bom? Então você tem esse tipo de efeito nessas lâmpadas que também eram muito comuns, mas agora virou tudo basicamente LED. Até aquelas tubulares que você encontrava na sala de aula, por exemplo, eram lâmpadas de LED, já não eram lâmpadas fluorescentes, mas a fluorescente, aquela que você quebra, libera um pó. E aí uma curiosidade é que a lâmpada fluorescente, se não tivesse aquele pó, ela emitia só ultravioleta. Então ela emite bastante ultravioleta, não chega a ser um perigo se você ficar num tempo normal ali, tá? Mas ela emite ultravioleta mais do que a incandescente, mais do que essa lâmpada aqui, ó, que eu tinha explicado para vocês. E aí o ultravioleta excita o pó e o pó emite a luz visível, tá? Mas a diferenciação entre ultravioleta e luz visível é só o que a gente consegue enxergar. No fundo, a natureza é a mesma. Então, a gente pode considerar assim aquela lâmpada como parte do efeito luminoso. Quais são os outros efeitos? O próximo efeito é o efeito químico. O efeito químico são reações químicas que acontecem quando você tem a passagem de corrente. Elas não conseguem acontecer não da mesma maneira sem a passagem de corrente. Então são reações que ocorrem apenas com a presença
da energia, opa, da energia não, vou colocar assim, da corrente elétrica. Da corrente elétrica, tá? O exemplo mais comum, eletrólise. Então, eletrólise você tem lá a quebra ou uma reação química acontecendo justamente pela corrente elétrica. Aí vem esse nome eletrólise, né? A quebra é o sufixo lise, né? Do eletrólise é quebra. Então você tem uma quebra de alguma coisa, de uma separação a partir da corrente elétrica, tá? E por fim, se não me falha a memória, agora eu acho que é o último, é o efeito fisiológico. O efeito fisiológico é o efeito em animais, tá? Normalmente com o sistema nervoso central, vamos dizer assim. Os animais muito mais simples, eles têm lá células nervosas espalhadas, elas também reagem a estímulos elétricos, porque o nosso sistema nervoso é basicamente um circuito elétrico. A coluna, os nervos, né, que a gente fala, quando bate a quininha falando no joelho, não, no cotovelo, você fala, nossa, bateu bem no nervo, ali é um impulso elétrico. O nosso cérebro, são vários impulsos elétricos acontecendo, tá? Então é a ação da corrente nesse sistema biológico. Normalmente a gente percebe isso mais com músculos, é mais fácil visualizar. Então, quando você passa uma corrente elétrica num animal que tem algum músculo, ou no músculo de algum animal, esse músculo vai contrair, tá? Porque ele vai entender como um pulso elétrico que veio do cérebro, ele não sabe diferenciar, que fez ele contrair. Então, você tem a contração muscular. E é a partir disso que funciona o desfibrilador. No desfibrilador você vai dar a carga elétrica na pessoa, uma corrente elétrica, você faz o coração contrair e parar de bater, tá? E aí, como o coração parou de bater, o corpo tem um sistema próprio que manda um pulso, se já é da medula ou do cérebro agora não tenho certeza, que faz o coração bater de novo. Então, na verdade, o desfibrilador ele serve muito para ou reanimar a pessoa, se o cérebro está respondendo ainda, e mandando, ó, bate coração, ou para tirar arritmias, que é quando o coração está batendo fora de ritmo. E aí você dá a descarga elétrica, o coração dá uma resetada e começa a bater novamente, tá? Então, o efeito fisiológico é a corrente atravessando sistemas nervosos, tá? Então é bem pouca coisa mesmo essa aula, não tinha muito o que falar, até porque eu já expliquei isso pra vocês. Vou pegar alguns vídeos aqui pra gente dar uma olhada, tá bom? Deixa eu só tirar essa parte escrita. Vamos olhar aqui, ó. Esse primeiro vídeo, deixa eu até, só pra ver o que era. Esse primeiro vídeo, você tem o seguinte, você tem um filamento de cobre, uma pilha e com ímãs na extremidade. Ou seja, existe uma corrente elétrica, porque o ímã serve como condutor no filamento de cobre. Quando você tem a corrente elétrica passando por essa espiral esse caminho, esse trilho de cobre, a corrente interage com o ímã que está preso na pilha e aí você tem esse movimento. Enquanto a pilha tiver carga, ela vai gerar uma corrente elétrica nesse circuito, que é baixa, para que a pessoa não toma choque, e você tem uma interação do campo magnético do ímã com a corrente gerada pelo campo gerado pela corrente daquele condutor de cobre. Tá? Então esse é um dos exemplos, efeito magnético. O próximo, aqui eu tenho um alicate, tá? Que você vai ter a eletrólise dele aqui. Você tem cada polo ligado num metal diferente, uma solução aquosa, né, de algum sal, e você gera uma diferença de potencial. Essa corrente elétrica, tá, pelos íons do sal, vai gerar a eletrólise, que é essa reação que a gente vê borbulhando. Normalmente isso é usado para tirar ferrugem, como no exemplo desse vídeo aí. Então ele fica borbulhando e vai tirando essa capa externa de ferrugem, né, que eu acho que é o óxido de ferro, que também é um sal, se não me falha a memória, e você acaba limpando esse material. Então o jeito mais fácil de tirar ferrugem, mais fácil não, mas mais completo de tirar ferrugem seria assim, tá bom? Deixa eu tomar um gole aqui. Próximo efeito é o efeito luminoso. Aqui eu tenho um tubo de Crookes, que foi o que foi usado pelo Thomson, basicamente um parecido com esse, porque descobriu o elétron.
Então você tem ali dentro um gás com baixa pressão, você liga e você tem essa luminescência. A parte esverdeada é o elétron que vem acelerado do lado mais externo, mais de das placas, passa pelaquela cruz e não consegue bater na cruz e bate no vidro. E aí você tem emissão de raio-x. Tá? Então o vidro brilha porque ele está emitindo radiação, né? Porque foi excitado. Aí agora nessa faixinha você tem ali o elétron que gerou uma luz esverdeada pelo tubo, né? O elétron está excitando esse gás. E quando você aproxima um ímã, aí já tem um efeito magnético ao mesmo tempo, você tem essa curvatura dessa corrente elétrica. Então eu vou colocar de novo aqui, porque o vídeo é rapidinho. Então, ó, de novo. Pera aí. Está indo, pera aí. Vamos ver se agora foi. Não foi ainda. Deixa eu fazer o seguinte, vou tentar mais uma vez. Se eu tirar esse aqui. Pronto, vamos lá, mais uma vez. Então, ó, lá do lado mais afastado, você tem um polo negativo, o lado de cá positivo. Então, os elétrons são acelerados nesse tubo. Passam, alguns batem naquela cruz, por isso que fica a sombra ali no vidro, e o que passa acaba excitando o vidro que emite raio-x. Esses elétrons, quando batem umas pazinhas ali, eles conseguem movimentar a pá. Então foi um dos motivos que o Thomson levou o Thomson a acreditar, e com razão, que o elétron tinha massa. Então era uma radiação que não era conhecida, era radiação catódica, porque vinha dos cátodos, e ela tinha massa, e ele foi descobrindo, foi fazendo as medidas, e com várias outras coisas mais complicadas do que essa, mas também não muito complicadas, ele chegou na relação de carga-massa, definindo que essa partícula, essa radiação, que ele chamava de radiação, mas era uma partícula, tinha carga negativa. Então foi usando algo parecido com isso que o Thomson descobriu o elétron, né? A próxima é sobre o efeito Joule. Então o efeito Joule é o seguinte, deixa eu diminuir aqui antes. O efeito Joule ele acontece em vários lugares, tá? Às vezes porque a gente não quer que aconteça, mas em lugares que a gente quer que aconteça. O principal exemplo é o chuveiro elétrico. Então a resistência do chuveiro é lá um filamento enrolado, que vocês vão ver ali, tá? Essa resistência ela foi ligada meio dentro da água, meio fora. Então vocês vão ver que ela chega a brilhar, porque normalmente dentro do chuveiro tem água passando. Então a água recebe parte desse calor, desce quente para você tomar o banho, ou para lavar a mão, sei lá, se tem uma torneira aquecida elétrica na cozinha, e não chega a ficar incandescente. Nesse caso, ela é colocada para fora para você ver que o quanto que esquenta uma resistência, ela chega a brilhar, igual aquela lâmpada incandescente que eu falei para vocês. Tá? Então, uma resistência fora da água é basicamente uma lâmpada incandescente. A diferença da resistência da lâmpada é que a lâmpada dentro daquele bulbo tinha pouco ar para não queimar, não gerar combustão, porque sem oxigênio não tem combustão. E a resistência ela fica dentro da água, né? A ideia não é que ela acenda. Então, quando o chuveiro der aquela piscada e queimar, você já sabe o que aconteceu. Ó. Então aqui é o do canal que eu peguei, mundo de alguma coisa. Ele está aquecendo, você vê que a água esquenta muito rápido, porque o filamento começa a brilhar, ficar incandescente, é basicamente uma lâmpada, só que ele esquenta ao ponto do quê? De romper. Então você queima a resistência. A resistência ela desgruda dos polos do chuveiro e ela para de aquecer o chuveiro, você tem que trocar a água do chuveiro, e aí você tem que trocar a resistência, tá? Por que normalmente é no frio que queima o chuveiro? Porque é no frio que você está usando a resistência. No calor, normalmente você não está usando ela, porque está na temperatura ela, verão, que é a desligada, tá? Vamos para o último, e eu acho que é o mais interessante, que é a do fisiológico. Quem tem o estômago bem enjoado aí, gente, depois dá uma fechada no olho aí, porque esse vídeo tem um sapo, uma rã, sei lá qual que é dos dois, que é aberto, tá? Sem a pele, sem nada já, sem a cabeça. Em alguma aula, peguei um vídeo dessa internet de alguma aula aí, acho que foi fora do Brasil. Eles colocam eletrodos ligados a uma bateria no corpo desse sapo, dessa rã. E começam a jogar sal, vocês já vão ver no vídeo, tá? E jogar o sal por quê? O sal, quando bate na água, que ainda compõe muito do sapo ali, do anfíbio, ela gera uma solução salina que é condutora e aumenta esse efeito. Então uma tensão baixa já gera a contração muscular desse sapo. E por muito tempo se achou que a eletricidade dos animais eram diferentes das eletricidades dos objetos, das coisas em si da natureza. E depois descobriram que não, tá? Quem achava, isso está naquele material que eu mandei para vocês, se eu não me engano. Quem achava que a eletricidade
animal era a diferença, era o galvani, e por isso que vem o galvanômetro e outras coisas associadas a isso. Se eu não me engano, tem até uma reação galvanômetro, alguma coisa assim, de galvânio, eu não lembro agora, é na parte da química. Então, depois foi descoberto que não, realmente a gente é um circuito elétrico, tá? Dentro da nossa composição existe um circuito elétrico. Então, deixa eu colocar aqui, senão não vai acontecer. Temos um sapo aberto aí. A pessoa jogando um sal, tá? Dá pra ver que é um sal porque tem até a etiqueta de alimentos ali, ó. E conforme ele vai jogando o sal, esse sapo tá ligado no circuito elétrico, tá? Os músculos começam a contrair como se o sapo estivesse vivo, tá? Então daqui a pouquinho já começa a chacoalhar tudo aí. Ó. Acho que é agora. Tá bom. E aí depois que a reação começa a acontecer, ela fica acontecendo enquanto esse sal não é todo transmitido para o outro polo, né? Então você tem o animal se mexendo, né? O que foi o animal se mexendo, como se ele tivesse vivo. Então você tem ali uma certa relação no sistema elétrico simples, tá? Com os seres vivos, com os animais. É mais fácil perceber isso quando o sistema nervoso é central. Você tem as conduções bem definidas, onde controla, que é o cérebro e medula. Quando o animal tem sistemas nervoso mais periférico, ele não tem muito... não sei se o termo é periférico, mas não tem esse... Fugiu a palavra. Essa organização que os outros, uma classe depois os animais passam a ter, esse efeito é um pouco mais bagunçado. Nos animais ali com sistema nervoso central é mais fácil de perceber isso. E aí, um exercício da apostila, né, pra gente ficar de boa aqui e terminar a aula, é o exercício 13.2, da página 2, frente 4C. Então, vamos lá. Quando uma corrente elétrica passa por um condutor, ela provoca alguns efeitos muito importantes. Considere os seguintes efeitos da corrente elétrica. 1. O efeito Joule ou térmico, tá? Diz que um condutor percorrido por uma corrente elétrica sofre um aquecimento? Sim. Tá? Sim, é o que a gente chama de efeito... Na verdade, o mais correto seria efeito térmico, tá? Mas... que é mais geral, mas sim. 2. Efeito químico. Uma solução eletrolítica sofre decomposição quando percorrida por uma corrente elétrica? Sim, solução... Espera aí, solução eletrolítica, sim, é isso, né? Decomposição quando é percorrida por uma corrente elétrica. Esse material que está ali na substância, ele vai se quebrar para a passagem da corrente. Aqui, o termo solução eletrolítica fica meio estranho, né? Porque, na verdade, a solução a gente usa para a parte aquosa. Mas a reação química acontece com os materiais ali oh, meu Deus. Nos materiais sólidos, normalmente a gente usa essa eletrólise, né? 3. Efeito luminoso. A passagem de corrente elétrica através de um gás é feita sob baixa pressão. Sim. Tá certo. Até porque todas estão certas. Aqui ele só está falando listando, né? 4. Efeito fisiológico. A corrente elétrica ao atravessar organismos vivos produz contrações musculares. Sim. Tá? E pode mexer com o sistema nervoso também, não é só contração muscular. E 5, que é o último. Efeito magnético. Um condutor percorrido por corrente elétrica cria na região próxima dele um campo magnético. Sim, também. Então a corrente elétrica influencia o campo magnético. A pergunta do exercício não era ver se era verdadeiro ou falso ou não. Ele fala assim, na nossa residência, os efeitos que acompanham a corrente elétrica são... Desses efeitos, você vê que só tem duas alternativas ali, né? Tipo 1 e 2, 3 e 5. Quais desses efeitos mais estão presentes nas nossas residências? Bom, o primeiro... Aqui vai oscilar muito do âmbito dessa questão, tá? Porque se você parar para pensar um pouco, o efeito luminoso seria muito, como fala? Muito comum quando as lâmpadas eram fluorescentes. Quando as lâmpadas não eram fluorescentes, isso já não era muito comum já nas casas. E está cada dia menos comum. O efeito magnético é todo motor elétrico. Todo motor elétrico funciona com uma corrente elétrica que gera uma influência num ímã, ou vamos dizer assim, algo parecido com isso,
e gira o motor. Então, a 5 eu tenho certeza que é. Porque ventilador, máquina de lavar, qualquer coisa que seja um motor elétrico, em algum momento tem isso aqui envolvido. Então, a 5 eu tenho certeza, tá? O efeito Joule, o térmico, acontece. Acontece por quê? Aquecedores, chuveiro elétrico, chapinha, secador de cabelo, secador de roupa, ferro de passar. Então, esse também acontece, tá? O efeito fisiológico a gente espera que não aconteça na casa de ninguém, porque você não compra uma coisa para tomar choque. Então, esse aqui não. O 4, né? Esse a gente vai descartar. E aí fica o efeito químico também, a solução eletrolítica lá, a reação química. Beleza, mas você não tem isso na sua casa, você não fica fazendo limpeza de coisa oxidada na sua casa. Normalmente isso não está associado. E igual eu falei, o efeito luminoso depende. Se você pegar 5 anos atrás, quais suas lâmpadas eram fluorescentes? Sim. Se você pegar 20 anos atrás, não. Mas as 3 que mais ocorrem são essas aqui. E agora a gente tem que ver nas alternativas qual que contempla 2 dessas aqui pelo menos, tá? Quais são os efeitos que sempre acompanham a corrente? Vamos lá. O efeito magnético sempre acompanha a corrente. Por que sempre acompanha a corrente? Porque sempre uma carga que está em movimento, ela gera uma influência magnética. Então essa aqui é verdadeira. Então a 5 eu tenho certeza que tem que estar na resposta. O efeito fisiológico não, porque né, depende do animal. O efeito luminoso, ele acontece, tá? Só que ele acontece se você tiver um gás rarefeito. Você não tem sempre isso acontecendo. Tá? Então, esse aqui eu vou descartar, apesar de ser muito comum, por exemplo, nas residências, eu vou descartar porque isso não acontece sempre. Para acontecer sempre, ali, ó, como diz na questão, eu preciso considerar todas as possibilidades. O efeito químico também não, né? Já descartei. E o efeito Joule. Se eu tenho um condutor elétrico, ele vai gerar uma resistência e vai aquecer? Sim. Sempre que uma corrente passar por um condutor, sempre haverá dissipação de energia. A gente considera os nossos circuitos de resolução, lá de sistemas, Kirchhoff, que o fio não tem resistência, para facilitar. Mas o fio tem sim resistência. Isso você percebe quando você vai instalar um ar-condicionado, que você tem que fazer o cálculo, você não, quem for instalar, né? Da dimensão do fio, do calibre do fio que você vai usar para passar aquela corrente do ar, que é maior que a corrente de um ventilador, por exemplo. Então, a 1 e a 5 sempre acontecem, tá? Sempre. As outras dependem do local que essa corrente está. 1 e 5 é garantido. Então, a resposta correta é a letra E. Aqui só deixa eu melhorar aqui, peraí. Só um aviso, porque ele fala assim que sempre acontece, mas a primeira ele fala que o efeito Joule acontece quando você tem um condutor percorrido. Beleza. Mas se o elétron estiver passando, uma corrente elétrica estiver passando no gás, você não tem um condutor ali, tá? Então você não teria o efeito Joule, esse aquecimento no condutor. Você seria num gás, mas de maneira geral, essa questão é correta, né? A 1 e a 5. Beleza? Então, efeitos da corrente, tranquilo. Tem exercício lá aquele material que eu mostrei para vocês. Na apostila eu acho que esse era o único que falava só disso, então dá aquela lidinha que pode aparecer em Enem normalmente, tá? Ou somatória. É um conteúdo bem tranquilo de trabalhar. Fechou? Jovens, qualquer coisa, só mandar dúvida no privado ou responde aqui no vídeo aqui embaixo, que depois eu vejo o que vocês falaram e mando as dúvidas. Fechou? Isso aí, galera. Até mais.